Olá, querida Igreja Ruios, nós estamos no mês de abril e esse é o mês onde nós celebramos a Páscoa. Nos próximos domingos nós estaremos aqui na nossa Igreja Família falando sobre esse assunto e esse vídeo é para aprendermos um pouco mais sobre o que é a verdadeira Páscoa. Primeiro de tudo, nós não podemos desfrutar, usufruir, celebrar, nem mesmo celebrar a Páscoa se nós não entendemos o que ela realmente significa. Sabe, em muitos assuntos na nossa cultura e infelizmente dentro das nossas igrejas, em vários aspectos e assuntos, nós temos sido rasos e por isso não temos desfrutado da realidade bíblica do que esses assuntos significam. A Páscoa é, na verdade, o ápice da vida cristã, é a cereja do bolo do Evangelho, é a obra completa daquilo que Cristo representa para nós cristãos. Então nós não podemos nos conformar em celebrar a Páscoa apenas como uma festividade cristã, ou muito menos como uma festa comercial, onde nós nos reunimos e compartilhamos ovos de Páscoa e damos presentes e chocolates. Eu sei que você já ouviu muitos pregadores falarem sobre isso. A Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é ovos, não é coelho da Páscoa, afinal, coelho não bota ovo. Mas a Páscoa é Jesus. Mas o que realmente a Páscoa significa? Qual é o conceito, qual é o princípio, qual é o verdadeiro fundamento da Páscoa? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Corinto, na sua primeira carta, isso também se estende a nós hoje, ele está apresentando Jesus como o Cordeiro Pascal. O texto é 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: "Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado." É claro que o apóstolo Paulo está fazendo uma citação, uma alusão ao texto de Êxodo capítulo 12, quando Deus ele dá as diretrizes de como a Páscoa deveria ser celebrada, trazendo o Cordeiro como representação daquela festa de Páscoa, e Jesus sendo apresentado como Cordeiro Pascal. Com isso, o que nós entendemos? Nós entendemos que a Páscoa aponta para Cristo como o Cordeiro. Eu sei que isso você já sabe, mas o que significa Cristo ser o Cordeiro? Significa que Cristo é aquele que veio para pagar o preço com a sua própria vida, com o derramamento do seu sangue. Afinal, o Cordeiro apontava para um sacrifício. O Cordeiro era sacrificado. No texto de Êxodo capítulo 12, você pode ter todos os detalhes desse sacrifício, mas o Cordeiro era sacrificado, o sangue era derramado, ou seja, a vida do animal era tirada e o seu sangue, e a Bíblia diz que a vida está no sangue. Então essa é a representação de quem Cristo é para nós. Então o primeiro passo para desfrutarmos a verdadeira Páscoa é entendermos e recebermos Jesus como o Cordeiro Pascal. A Páscoa aponta para a obra de Cristo na cruz. No Evangelho de João, capítulo 1, o texto diz que Jesus veio para os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, a estes foi-lhes dado o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa que nós precisamos, no primeiro momento, entender e receber Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que se sacrificou por nós, o Cordeiro sem defeito, como descrito em Êxodo capítulo 12 para a Páscoa, o Cordeiro sem defeito sacrificado por nós, porque só alguém que veio do céu, sem a influência dessa natureza humana pecaminosa, poderia se oferecer como um sacrifício puro, como um cordeiro sem defeito para o perdão do pecado da humanidade. Essa é a realidade de Cristo. Cristo se ofereceu por mim, se ofereceu por você, sem pecado, para perdoar os nossos pecados. Então, o primeiro ponto, nós precisamos receber Cristo como o Cordeiro Pascal. E depois disso, quais são os benefícios da Páscoa? Quais são os benefícios da obra da cruz? São muitos, eu sei. São diversos, eu sei, são indescritíveis, eu sei, mas eu quero aqui citar dois
benefícios da obra da cruz, ou benefícios que devem ser celebrados na Páscoa. E o primeiro deles é a expiação. Vamos entender o que é expiação. Expiação nada mais é do que o pagamento da dívida. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Então a verdade é que todos nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. O pecado trouxe morte a toda a humanidade. O que Jesus veio fazer? Jesus veio pagar o preço, ou seja, fazer uma expiação, fazer uma quitação. Todo escrito de dívida que estava sobre nós foi eliminado, aniquilado na cruz. Jesus pagou o preço para nos livrar, para nos perdoar, para perdoar o nosso pecado. Olha o que diz, para que a gente possa entender um pouquinho mais a profundidade disso. O Salmo de número 49, versículo 7 diz: homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Ninguém poderia pagar o preço para salvar a si mesmo, muito menos para salvar alguém, por mais que ame. Ninguém pode dar a vida para salvar outra pessoa. Por quê? Porque era necessário haver o derramamento de sangue de alguém sem pecado para que pudesse pagar o preço da dívida dos pecadores. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: sem derramamento de sangue não pode haver perdão. Então percebe o que aconteceu? A vida de Cristo, através do seu sangue, foi derramada na cruz para que ele assim pudesse fazer a expiação pelo seu pecado e pelo meu pecado. Todos os nossos pecados estão perdoados, porque um dia Jesus Cristo se fez pecado por nós pecadores. Jesus Cristo sem pecado se fez pecado por nós. Ele fez a expiação, ou seja, o pagamento da dívida. Todo escrito de dívida foi pago através da vida de Cristo e do derramamento do sangue de Cristo na cruz. Qual é o segundo benefício então da Páscoa ou da obra de Cristo na cruz? É a redenção. O que significa redenção? Se expiação significa pagamento da dívida, redenção significa resgate da propriedade. Olha o que a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 19 diz: aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que aconteceu no Éden? No Éden, o homem, a humanidade foi vencida por Satanás. Foi vencida pela tentação de Satanás, ali tipificado na serpente, convencendo o homem a pecar, a desobedecer a Deus. Então Satanás venceu e com isso toda a humanidade passou a ser escrava de Satanás. Olha o que acontece: o homem foi criado e estabelecido como propriedade de Deus na terra, para governar a terra, subjugar a terra e influenciar a terra com os valores do próprio Deus. Mas ao ser vencido por Satanás, ele passa agora de propriedade de Deus a propriedade de Satanás. Sabe, a redenção é como uma transação comercial. É como alguém que chega e diz: eu quero comprar essa propriedade. O proprietário diz: olha, ela custa tanto. E aí então aquele que deseja comprar diz: eu pago o preço, agora vamos fazer a escritura, essa propriedade passa a ser minha. A redenção significa Satanás dizendo: toda a humanidade agora é minha, porque eles estão sob a minha autoridade, eu os venci. E Jesus dizendo: a humanidade estava sob a tua autoridade, porque eu pago o preço com a minha própria vida para redimir, para tomar de volta a propriedade, para tomar para Deus a propriedade dos filhos novamente, da humanidade novamente. Então o que Jesus fez na cruz foi redimir a humanidade, comprar de volta a autoridade. A Bíblia diz que nós fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. O reino do Filho do seu amor é o que o texto diz. Então esse transporte é na verdade uma redenção. Fomos comprados por meio do sangue de Cristo e somos propriedades agora de Deus através da obra de Cristo na cruz. A Páscoa significa o Cordeiro foi morto e nós o recebemos como Senhor das nossas vidas. E com isso nós temos a expiação, ou seja, o pagamento da dívida que estava sobre nós, e a redenção, passamos a ser propriedade de Deus. Desfrute poderosamente da Páscoa com a sua família e que a verdade acerca da Páscoa e a profundidade dessa revelação alcance o seu coração. Deus te abençoe.